Falar do Flamengo, jogo hoje, semana que vem tem um jogo de volta e você vai acompanhar no Fox Sports, hein? Aí a gente vai saber quem tem mais café no bule, hein? Aproveitando essa hora da manhã, né? Quem tem mais café no bule, se é o São Paulo ou se é o Palmeiras, para avançar às semifinais da competição. Arremata aí, Abel, pode falar. Tem jogo hoje mesmo, Olímpia e Flamengo, tem certeza? Então, falou que o Flamengo já tá na final, pô. Então, se você perguntar para mim, eu vou te falar uma coisa. É legal porque vai ter a transmissão, é legal porque o torcedor do Flamengo vai ver o time jogar, é legal porque quem não torce para o Flamengo, mas não é contra o Flamengo, tem a possibilidade de ver um bom jogo, né? Tudo isso é bacana. Mas se a gente fosse levar ali ao pé da letra, tudo certinho, não precisava nem gastar, nem ter despesa e tal, né? O Internacional acreditou nisso. Fala aí, ô Zelt. O Inter acreditou nisso. Mas é demais. Pera aí. É o Internacional. Não, mas o Internacional. Rapaz, o Internacional, o segundo jogo contra o Olímpia. O Prates, é verdade. Mas o Internacional, no segundo jogo contra o Olímpia, é aquelas coisas do futebol, que a gente sabe que acontece, né? Aquela coisa que a gente sabe que acontece. Então, esse 4x0 aí, seria o resultado de Inter e Olímpia na volta. Pro Inter. Seria o resultado natural daquele jogo. Só que deu tudo errado. Deu tão errado que até o Edenilson, que não perde pênalti, perdeu um pênalti aquele dia. É verdade. Um negócio impressionante. É aquele jogo que eles iam estar jogando até agora e o Internacional não tinha feito gol. Acontece isso no futebol. É o que você está falando. Pode acontecer hoje. É a alma Guarani. Se levar teu pé da letra. A alma Guarani na Sudamérica tem peso. Vai devagar. Sim. Se fosse levar, se fosse a esse pé da letra do William aí, o Olímpia nem estava aí, que ele tinha perdido de 6 do Inter. De eliminar o Inter no mata-mata, e ele fez isso. O Olímpia tem aquele jogo histórico já contra o Tátira, né, na fase de grupos ali, que o Olímpia precisava passar e tal, etc. Um jogo histórico, mas também foi contra o Tátira. Agora, uma coisa é a previsão, outra coisa é o que vai acontecer. Se você me perguntar o que você acha, eu acho que o Flamengo, todo jogo tem um favorito. Não sei clássico e tal, que tá ali pau a pau, mas todo jogo tem um favorito. E o favorito é o Flamengo. Em alguns jogos, os times são muito favoritos. É o caso de hoje também, do confronto. O Flamengo é muito favorito, né? Vamos ouvir o treinador do Olímpia. Divertindo, hein? O Prates está adorando, né? E vai ser eu quero falar para vocês. O Sérgio Orteman, viu, o William, técnico do Olímpia, jogador campeão da América com o Olímpia em 2002. Tá gravando. Vamos falar dele agora, boa. Lá do Manuel Ferreira. Tá gravando tudo. ESPN que eles falaram do nosso time. Mas o que você queria que eu falasse? Que o Olímpia é favorito contra o Flamengo? Nem você acha isso. Não. Olha o que o Orteman falou aí, ó. Eles, Flamengo, não entram pensando que já ganharam. O único que entra pensando que já ganhou aqui sou eu. Se o Flamengo não pensa isso, tem respeito lá. Não, ao contrário, entram sempre preocupados. Mas obviamente que nós, com certeza, estamos mais preocupados que o Flamengo. Aí, ó. É claro. Então, né? Claro que é verdade. Se eu quebrar a cara, quebrei, mas assim, é o prognóstico. O que você quer? Ô, professor, vou falar que o Olímpia é favorito contra o Flamengo agora? Não dá pra falar. Não dá pra falar que é favorito. A esperança de gols do Olímpia, mais uma vez, é o eterno Roque Santa Cruz. Você falou... Esse é outro Highlander, né? Impressionante. No jogo de volta... Eu já vi o Roque Santa Cruz jogar. No jogo de volta ele já terá 40 anos. Que ele faz aniversário no dia 16 de agosto. Então o Roque Santa Cruz completará 40 anos. Agora, isso à parte, talvez até o Olímpia estar mais preocupado seja bom. Porque dessa preocupação é que ele pode tirar alguma coisa. Complicar o jogo de hoje de alguma maneira. Talvez se inspirar no que fez o Internacional e torcer para dar certo, porque todo mundo fala, não, o que o Internacional fez. Ora, gente, o que o Internacional fez contra um time como o Flamengo, você tem que contar um pouquinho com o destino do jogo, né? Se o Internacional toma um gol de cara numa das defesas do Daniel ali, o destino do jogo podia ser completamente outro. Então é claro que a possibilidade do Olímpia é muito menor. Aliás, era menor desde antes, né? O Olímpia, quem viu a Libertadores não imaginava que o Olímpia fosse um dos times vivos até agora. Mas já que está aí, há tantos fatores envolvidos num jogo de futebol, que podem mudar esse prognóstico. O prognóstico inicial, claro, se a gente estivesse dando nossas fichas do BB Debate aqui, o Flamengo estaria
favorito com 8, com 9, com all-in. Ah, eu ia perguntar isso, professor, Pois porque ia ser hoje... nível. Eu ia te perguntar isso, que hoje é dia de fichamento lá no Bate-Bola Debate, né? Se não mudaram depois que a gente saiu lá, hoje é dia de fichamento. Aliás, o Bate-Bola Debate começa às 1h, hein? Você que acompanhava meio-dia, começa às 1h, vai dar umas 3. E aí eu quero aproveitar e copiar aqui, porque o que é bom a gente copia. Quantas fichas, hein, professor? Só que aqui não tem ranking. Quantas fichas? Eu ponho 8-2 pro Flamengo. 2 em respeito ao futebol. A tudo aí que o Prates falou, Alma Guarani, essas coisas todas. E tem o Roque Santa Cruz e tem o Délis Gonzalez, né? Também, é verdade. De lembranças para o torcedor do Santos. Bom jogador, de velocidade, mas não dá para comparar, por exemplo, com Bruno Henrique, com Everton Ribeiro. O William está se precipitando, já colocou o Flamengo na final, já eliminou o Olímpia, mas o Flamengo realmente é muito favorito contra o Olímpia, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Foi, o 4-0 foi merecido, o Internacional foi melhor, tal, mas foi uma tarde em que deu tudo errado para o Flamengo. Se o Flamengo jogar o normal, o seu futebol, ele tem tudo para eliminar o Olímpia. Só que eu gosto muito do Renatinho, do Sport Center da tarde, quando ele fala, nosso Renato Rodrigues, que o jogo é jogado. Então esse favoritismo tem que ser mostrado lá dentro de campo. É óbvio que o Flamengo tem mais time. Tem que respeitar, Libertadores tem suas surpresas. Aliás, tem uma histórica que o Flamengo passou contra o América do México. Ganhou lá, não me lembro de quanto, de 4-1, 4-0. O Cabanhas. Quanto foi? Do Cabanhas, né? Era a despedida do Joel Santana. Enfim, é muito favorito, mas tem que mostrar isso dentro de campo, começando hoje lá em Assunção, no Paraguai. Tem tudo para chegar na semifinal. Quem sabe um Fla-Flu na semifinal seria espetacular. Mas Fluminense é um assunto para depois ou para amanhã, né? Aliás, lembrando também, vamos transmitir o Fluminense aqui no Fox Sports, hein? 21h15, nessa quinta-feira tem o Flu também em destaque contra o Barcelona. Eu acho que é aí, duríssimo, e eu acho que aí é que está a casca de banana para o Flamengo na semifinal, né? Que é o Barcelona, aí é uma outra conversa. Eu acho que o Flamengo, eu não retiro o que eu disse, acho que o Flamengo é favorito para chegar à final pelo caminho que tem. Mas a semifinal aí já não é essa coisa, muito favorito, né? O Fluminense faz jogos duros contra o Flamengo, são jogos especiais para o Fluminense, e o Barcelona está fazendo tudo o que está fazendo aí na Libertadores, inclusive em primeiro no grupo que tinha o Santos, tinha o Boca, avançou, enfim. Aí a coisa é mais apertada. Mas se a gente olhar os confrontos, ô Prates, a pergunta está aí, ó. É o maior favoritismo das quartas? Acho que aí não tem dúvida, né? Porque a gente está falando de um Galo e River Plate, pedreira, São Paulo e Palmeiras, pedreira, Fluminense e Barcelona, equilibrado. Lembrando que a campanha do Fluminense, estou falando do Barcelona que deixou o Boca em segundo no grupo, o Fluminense deixou o River em segundo no grupo. Então olha só o nível desse confronto. Aí você tem o Flamengo e Olímpia. Aí... Acho que é por aí, é o maior favoritismo mesmo, das quais é o jogo com o maior desequilíbrio, né, o Prates? Há uma diferença muito grande, né, William? Brincadeiras à parte, há uma diferença de nível de time muito grande do Olímpia para o Flamengo. O Olímpia é uma equipe tricampeã da América, é uma equipe muito tradicional no continente, mas acho que o que o Sérgio Ortemann viu o feito no Beira-Rio contra o Inter, vai tentar repetir contra o Flamengo. E tem de contar com o Flamengo errando na pontaria, o Aguilar fechando o gol como ele fechou contra o Inter, quando defendeu o pênalti do Edenilson, que ninguém até então conseguiu. Então, assim, esses fatores, né, de contar com uma jornada do adversário que erra a finalização, do seu goleiro que fecha o gol, o Olímpia tem uma situação, o Olímpia tem consciência das limitações do time. Dificilmente a gente vai ver o time tentar fazer alguma coisa mais elaborada do que a condição dos atletas permite. Isso faz com que o Olímpia saiba que ele tem uma equipe inferior, jogadores piores, e essa equipe vai tentar dificultar ao máximo um time que é muito melhor que o meu time do Flamengo. Agora, em relação ao favoritismo, eu concordo com vocês. É um favoritismo mais destacado, é uma diferença, me parece que a maior desses confrontos todos, a do Olímpia para o Flamengo, né? Então, assim, nós vimos contra o Inter, que era uma diferença grande também, e o Olímpia avançou nos pênaltis. Talvez consiga ou tente repetir a história. Agora, que é difícil para o Olímpia, é muito difícil, não tenha dúvida disso. O William pediu fichas, mas não colocou, né, William? Não, vou colocar. Quero crer que você vai dar um all-in. Falta o Abel das fichas, né? Que eu não pergunto. Falta o Prates das fichas também, né?
Eu não vou fazer suspense, né, professor? Porque eu não posso ser incoerente com o que eu estou falando aqui. É all-in. All-in na classificação, não só da classificação, nos 2 jogos. Estou metendo um all-in. Aliás, se você quiser falar o jogo de hoje, só o jogo de hoje, estou dando all-in também. Quantas fichas aí, Abel? Você sabe que eu estava pensando num 9-1 para o Flamengo. Mas aí eu me lembrei de um outro time paraguaio uma vez, contra um time de São Paulo, de grande torcida, quando ficou sabendo que ia enfrentar o Guarani do Paraguai, teve um dirigente, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, falou alguma frase mais ou menos assim... Agradeceu a Deus, né? Presente de Deus. É um presente de Deus. Um presente de Deus, temos o Guarani do Paraguai pela frente. E a gente lembra o que aconteceu naquele confronto entre Corinthians e Guarani do Paraguai. Claro que é diferente, são outros times. Esse time do Flamengo é poderosíssimo, foi campeão em 2019, bicampeão brasileiro, tudo isso que a gente sabe é muito favorito. Eu ia dar 9-1. Mas aí, além dessa lembrança, eu lembrei do 4-0 de domingo. Então, com essas 2 lembranças na cabeça, 8-2. Eu tomei um susto agora. O Olímpia também vem de derrota. Você achou que ia ser 5-5? Não. Você foi baixando, você falou assim, olha, eu ia dar um 9-1. Mas aí eu lembrei do episódio do Guarani do Paraguai, aí eu lembrei do 4-0 de domingo, eu falei, daqui a pouco vai estar pau a pau o jogo. Olímpia. Foi só para assustar vocês. Pô, falei, cara, o Abel vai usar, hein, vai usar. Fala aí, professor, completa aí que eu quero pegar o número de fichas. Eu ia dizer, o Abel lembrou do Guarani e o Olímpia vem de derrota, se o Flamengo vem de derrota de 4, o Olímpia vem de derrota de 3. Para o Guarani do Paraguai, 3-1. E o gol de honra quem fez foi justo quem eu conectei, o Roque Santa Cruz. Olha aí, tá vendo? Tá vendo só? Prates, você que tá falando aqui que o jogo é jogado, que eu tô ficando louco, que eu sou precipitado, que eu vou queimar a língua, etc. Vamos lá. Quantas fichas? Quantas fichinhas no Fla, quantas fichinhas no Olímpia? 6-4 Flamengo. Mais contido, tá vendo? Hein? Tá apostando na alma Guarani, hein? Isso. Investidor conservador esse. Não, peraí. E antes dele explicar, o William... não, ele vai ter que explicar isso. Não, peraí. É cautela demais, pô. O Prates é aquele cara que joga com 5 volantes. Não é possível. Fala aí, Abel, fala aí. Não, eu me lembrei, quando o Olímpia conseguiu a classificação, ficou sabendo que ia jogar contra o Flamengo, o Derlis Gonzalez, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: eu conheço muito bem a imprensa brasileira, da época que eu joguei lá no Santos, eu sei como eles atuam, trabalham, etc. E já estão dizendo que o Flamengo está na final. Então tem que lembrar que o Olímpia é tricampeão da América, etc. e tal. O Derlis Gonzalez está com o pensamento aí do Prates. O Prates colocou 6-4, né? Então, agora vamos deixar o Prates falar, né? Não, porque assim, o Prates meteu 5 volantes, cara. Que coisa, ô Prates, calma, tudo bem, você não precisa dar all-in, 9-1. Não. 7-3, 6-4 é quase pau a pau. Você tá dando quase pau a pau o Flamengo e Olímpia. All-in é quando você não vai enfrentar então, ninguém. Mas foi... All-in é 11 de um lado e 0 do outro. Aí é all-in. Não tem como colocar all-in. Não tem jeito. Você é um super favoritismo. Muito exagerado. Muito exagerado. Mas eu tenho que ser coerente com o que eu falei. E é uma diferença grande. É all-in. Mas o 6-4, presta atenção, o 6-4 é quase um pau a pau. Você tá contando com o que no Olímpia pra coisa ficar tão complicadinha ali pro Flamengo? Que é uma vantagem, mas é quase que um pau a pau. Assim, William, eu acredito que o jogo ele tem algumas circunstâncias que fogem de algo meio normal. Eu acho que o jogo pode ter essas circunstâncias. Agora, isso não quer dizer que o favoritismo do Flamengo é menor. Não, é um grande favoritismo do Flamengo contra o Olímpia. Agora, a gente às vezes imagina o jogo com um cenário que depois o tempo vai passando, o cenário não é mais bem esse, o Olímpia começa a ficar um pouco mais confiante no jogo, isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. Então, assim, eu não estou descartando esse cenário que é menos normal, mas existe, ainda mais em jogos de Libertadores da América. Por isso, a cautela do 6-4. Flamengo favorito, mas eu fui mais cauteloso que os companheiros. Eu pensei assim, o Flamengo é melhor, né? O Flamengo é quantas vezes melhor? Aí eu pensei, umas 4 vezes melhor. 4 vezes 2, 8. Eu botei 8-2. Certo. Matemática. Tô falando, professor de matemática.
Professor de matemática também. Agora, você está colocando, ao Prates, também, porque tá curioso isso, você está colocando o peso da camisa, essa história da tradição, do tricampeão também, você está colocando isso? Não. Eu acho que isso merece um respeito, obviamente. A gente não fala de um time qualquer. É um time que no continente tem muita tradição como Olímpia, mas não, nesse caso não, William. Eu tô colocando muito do que eu vi nas oitavas contra o Inter. O Flamengo é uma equipe com jogadores muito melhores do que o Olímpia e também melhores do que o Internacional, mas a gente viu que o jogo pro Inter foi complicando. Em um cenário que o Inter começou a perder chance, o tempo foi passando. É difícil repetir? Claro que é difícil, mas também pode acontecer. Não dá para descartar isso.